Se você está assistindo aqui esse vídeo, significa que a gente já passou pelo processo de apresentação da nossa empresa, certo? Então, esse vídeo é de extrema importância você entender pelo fato de que ele vai te introduzir aos assuntos que nós vamos falar e te mostrar através da análise comercial. Então, sem muita demora, você vai entender como é feito esse processo de captação de pacientes para a sua clínica. Então, doutores, passando agora para esse ponto que é muito importante através desse vídeo, vamos falar basicamente como captar mais pacientes para a internet. Então, você ficar mais situado, nós vamos falar sobre 4 pontos, que vão ser basicamente o avanço da internet, as plataformas que nós utilizamos para poder captar esses pacientes, o funil de público, que é muito importante e necessariamente vocês têm que saberem isso, e os anúncios online que você tem que se basear para poder entender, através desses 3 pontos, o que é os anúncios online, como eles performam. Então, basicamente, falando um pouco sobre o avanço da internet, nós sabemos que cada vez mais as pessoas estão migrando para a internet. Isso está pelo fato também que, infelizmente, a pandemia trouxe isso para a gente, né? Trouxe essa necessidade de a gente poder estar acessando mais a internet. Né? Pelo fato de a gente poder estar ficando mais em casa e também a gente poder estar trabalhando no modo home office. Então, basicamente, isso foi o que aconteceu. Sabendo isso, as empresas que ficaram fechadas e também queriam captar mais pacientes, elas foram obrigadas a entrar na internet também. Isso pelo fato também de que é cada vez mais acessível e cada vez mais barato até mesmo a gente poder estar se conectando com o nosso paciente, né? Falando diretamente sobre empresas, né, clínicas médicas. Então, através disso, como é que nós podemos entrar em contato com essas pessoas? Como é que elas podem entrar, saber que nós existimos? É através das plataformas de acesso. Existem vários tipos de plataformas. Existe o Google, o Facebook, o Instagram, o YouTube e assim por diante. Mas nós temos que saber como utilizar cada uma. E é através desse vídeo que nós vamos te explicar basicamente, que eu vou te explicar basicamente como fazer esse tipo de acesso, né, de interação. Então, nós classificamos aqui na internet, nós classificamos que existem 2 tipos basicamente de plataforma. Esse é aquela plataforma de intenção e também existe aquela plataforma de interação, tá bom? O próprio nome já fala. Plataforma de intenção é quando a pessoa coloca a sua intenção naquela plataforma. Por exemplo, o Google. O Google Interação. O Google, ele é uma plataforma de intenção porque a todo momento nós pesquisamos. O Google, então, basicamente, ele sabe quais são os nossos gostos, ele sabe basicamente também como nós agimos, né? Ele sabe como a gente quando a gente está buscando algo, onde a gente está. Ele sabe quais vídeos a gente assiste, quais vídeos a gente mais gosta, porque o tempo que a gente gasta nos vídeos é maior. Então, basicamente, as plataformas, né, que eu estou falando aqui do Google, porque ele é uma plataforma de intenção, ele sabe muito sobre a nossa vida. E também o Google, ele sabe, isso é bem interessante, ele sabe quais aplicativos nós temos na internet. Porque, por exemplo, a Play Store, né, que faz parte do Google, é através de lá que nós baixamos os vídeos, por exemplo, os aplicativos. Já a App Store, como não faz parte do Google, faz parte lá da Apple, então eles sabem quais aplicativos as pessoas têm nos seus iPhones. Então, basicamente, nós traçamos os gostos das pessoas, nós traçamos o que as pessoas mais gostam através da utilização desses aplicativos. Então, nós temos aqui intenção, que vai ser o Google. E qual vai ser a plataforma de interação? Então vão ser as redes sociais, onde as pessoas vão interagir, as pessoas entram nas redes sociais para poder interagir. Muitas vezes para perder tempo, para poder também se animar, para poder ver a vida do outro, né, basicamente, e assim por diante. Existem várias formas da gente utilizar as redes sociais. Mas basicamente é isso, né? Ele é uma plataforma de interação. Sabendo disso, nós temos que entender o seguinte: se eu tenho uma plataforma de intenção e se eu tenho uma plataforma de interação, nós temos que saber que tipo de público está vinculado a esse meio, né? Que tipo de público está trafegando nesse meio. Então, nós vamos entender agora o funil de público. Então, basicamente, esse funil de público ele vai ser um funil mesmo, onde a gente vai identificar que existe o topo do funil, existe o meio do funil e existe o fundo de funil.
Quanto mais a pessoa estiver no topo do funil, nós classificamos como essa pessoa ela é uma pessoa fria, ela é um lead frio, né? E assim por diante. Então, frio, morno, que é o meio do funil, e quente, que é o fundo de funil. Quanto mais essa pessoa está deslocada para o fundo do funil, essa pessoa vai ser mais quente, então basicamente ela tem a maior probabilidade de ela virar o seu paciente. Então, nossa intenção é pegar essa pessoa que está no fundo do funil e levar para a sua clínica, essa pessoa que está no morno e levar para a sua clínica, e essa pessoa que está no início do funil, que é no topo do funil, nós qualificamos cada vez mais ela e depois nós mandamos para a sua clínica, né, para ela poder agendar uma consulta, por exemplo. Então, basicamente, né, nós temos aqui, vou estar escrevendo agora, nós temos 3 tipos de público. Público frio, que é o público topo de funil. Nós temos o público morno, que é o público meio de funil. E nós temos também o público quente, que é o que nos mais interessa, que é o fundo do funil. Tá bom? Então, sabendo que existem essas pessoas que são mais qualificadas para se tornar meu paciente e aquelas pessoas que não são qualificadas ainda, nós conseguimos entender o nível de consciência dessas pessoas. Então, o que significa isso, Luan? O nível de consciência significa o quanto essa pessoa sabe que ela quer o meu serviço, por exemplo. Então, a pessoa que ela está no fundo do funil, aquela pessoa que ela é quente, ela sabe que ela precisa, por exemplo, de um oftalmologista e que esse oftalmologista, ele é da clínica, né, vamos supor, a clínica do Dr. Luan e essa clínica é de Jequié, por exemplo. Então, consequentemente, ela vai buscar mais especificamente esse tipo de clínica, por exemplo. A pessoa que ela está no meio do funil, que é aquele público morno, ela sabe que precisa de um oftalmologista, mas também ela não sabe qual oftalmologista se consultar. Então, ela está indecisa ainda. E a pessoa que está no início do funil, que a gente chama de topo de funil, aquela pessoa ela nem sabe que ela precisa de um oftalmologista. Ela nem sabe, por exemplo, que ela precisa trocar um óculos a cada 1 ano, por exemplo. Então, você vai qualificar aquela pessoa através de algumas coisas que nós vamos falar mais na frente e, consequentemente, você vai fazer com que aquela pessoa aumente o seu nível de consciência para entender que ela precisa de uma consulta, por exemplo, com um oftalmologista, né? Não é um marketing que você vai fazer para enganar, mas é um marketing que você vai fazer para alertar, para informar aquela pessoa que ela precisa de algo, que ela pode precisar de algo ou não. Então, esse vai ser o nosso funil de públicos, né? Existem outros tipos de funis que depois nós podemos falar, mas isso não cabe a esse vídeo ainda. Então, como é que nós podemos captar as pessoas que são o fundo de funil? Basicamente, as pessoas que já querem algo, geralmente elas pesquisam, né? Então, elas vão pesquisar sobre aquela clínica. Então, através do Google, nós conseguimos captar essas pessoas, né? Vai ter um vídeo especificamente somente para Google, onde você vai entender melhor como captar essas pessoas, mas o que eu tô aqui para te falar é que você pode captar essas pessoas através do Google, de uma forma muito simples. Vamos supor, a pessoa pesquisa clínica do Dr. Luan em Jequié, né, que é onde eu moro, em Jequié. Então, basicamente, essa pessoa que está pesquisando a pessoa que tem esse ato de pesquisa, nós classificamos essa pessoa como uma pessoa já quente, ela tem um nível de consciência muito alto. A pessoa que pesquisa, por exemplo, clínica oftalmologista em Jequié, ela já não sabe basicamente qual clínica ela procurar. Ela está buscando ainda um oftalmologista. Então, essa pessoa nós classificamos ela como um público morno. E aquela pessoa fria, ela não pesquisa ainda, que ela não sabe o que ela quer, né? Ela não sabe o que ela precisa ainda. Então, basicamente, nós vamos atrair essas pessoas através de anúncios nas redes sociais, por exemplo. Então, basicamente, público morno e público frio, nós conseguimos captar essas pessoas de forma eficaz no Google. O público morno, ele é um pouco de Google e ele também é um pouco de redes sociais. Mas o público frio também é um público que, como eles não estão pesquisando, nós podemos captar essas pessoas através das redes sociais. Então, basicamente, é desse modo que nós conseguimos captar essas pessoas, né?
E através disso, nós temos que entender sobre os anúncios online. Como assim, por exemplo? Vamos supor, os anúncios online, existem dois tipos de anúncio, basicamente. Existe aquele anúncio que nós pagamos, que nós falamos que é um tráfego pago, e existe aquele tipo de anúncio que é um anúncio que ele não paga, que nós falamos que ele é um anúncio orgânico. Então, esses dois tipos de anúncio, né? O anúncio pago e o anúncio orgânico. Certo? Qual a diferença entre eles, além de pagar e não pagar? O anúncio orgânico, você vai postar ele, não vai pagar, mas também você não vai ter uma seletividade exclusiva. O que significa isso? Vamos supor o seguinte, eu tenho o meu Instagram e lá eu posto um vídeo, vamos supor. Esse vídeo que eu posto, eu não escolho qual tipo de pessoa vai olhar, né? Quem vai olhar vai ser as pessoas que o algoritmo do Instagram, por exemplo, escolher, né? E esse tipo de pessoa pode ser homem, mulher, geralmente vão ser os que me seguem. Mas nem todo mundo que me segue vai conseguir ter acesso a esse post que eu postei. Geralmente quem vai ver esse post são as pessoas que são mais propensas a engajarem com você, tá bom? Então, fica a mercê do algoritmo você identificar. Vamos supor, por exemplo, eu tenho um canal no YouTube. Quando eu posto alguma coisa no canal do YouTube, as pessoas que vão ver, basicamente é porque elas pesquisaram algo sobre, né? Ou também que a plataforma identificou que essa pessoa ela tem uma maior propensão em aceitar o meu vídeo, em ter interesse no meu vídeo. Já nos anúncios online, nós falamos que o anúncio online pago ele traz uma especificidade, né? Nós conseguimos basicamente escolher para que, vamos supor, tem um vídeo. Aquele vídeo eu quero mostrar para quem, né? Para que tipo de pessoa? Ele é homem? Ela é mulher? Ou vai ser basicamente nós podemos escolher a idade, onde aquela pessoa está, em qual cidade, em qual bairro, por exemplo, quais são os interesses delas. Então, o anúncio online ele é específico para quem eu vou querer atingir. Então, quem a gente vai querer atingir vai ser basicamente aquela pessoa que tem a maior propensão em se tornar o meu cliente, né, o meu paciente. Então, isso tudo voga para a gente poder estar anunciando, tá bom? Então, ele é muito importante, além de ser pago, que não é algo muito caro, não é que não é algo caro, isso vai depender muito do tipo de campanha que você vai fazer, mas basicamente você vai ter uma ação mais concreta, vai ser mais específico, você vai atingir aquela pessoa de forma mais eficaz. Então, por exemplo, quando a pessoa pesquisa no Google, oftalmologista em São Paulo, né? E vamos supor que o seu site não está fazendo anúncio. Ele pode te encontrar no Google Meu Negócio, que é uma plataforma que está dentro do Google e você cadastra a sua clínica lá e você pode estar ou não nos primeiros lugares. Geralmente você não vai estar nos primeiros lugares, né? Ou, por exemplo, quando você posta algo no Instagram, quem vai ver vai ser uma parcela dos seus seguidores. Mas e quem não é seu seguidor? Ah, eu posso fazer um Reels. Claro, você pode fazer um Reels, que você vai atingir aquelas pessoas que não são seus seguidores, mas você não vai escolher para quem vai atingir. Vamos supor, eu sou um urologista, eu quero atingir somente homens. Se você fazer isso com um tráfego orgânico, você não vai conseguir atingir somente homens, você vai atingir homens e mulheres. Mas com o tráfego pago, você pode escolher, olha, eu quero atingir somente homens de tal idade a tal idade. Eu vou excluir crianças, eu vou excluir adolescentes, eu quero homens a partir de 40 anos e assim por diante. Vamos supor que eu sou um dermatologista. Eu quero escolher, olha que ideia muito massa, né? Que a gente fala aqui na Bahia massa. Vamos escolher o seguinte, eu quero que esse meu vídeo apareça para as mulheres que têm entre 25 até 42 anos, vamos supor, e eu quero que essas mulheres, além dessa idade, eu quero que elas tenham interesse em saúde e beleza. Então eu vou excluir, a plataforma exclui todas as mulheres que não são dessa idade que eu escolhi, todos os homens também vão sair.
Eu vou escolher, a gente vai também tirar todas as mulheres que não têm interesse em saúde e beleza, e nós vamos fazer um anúncio específico para essas mulheres que têm a maior propensão em ter interesse nos meus serviços de dermatologia. E através desse vídeo, por exemplo, ela vai assistir. E nós conseguimos identificar também qual tipo de pessoa interagiu mais com o vídeo ou não. Eu não estou falando de curtida, eu não estou falando de comentário, eu estou falando de tempo de visualização. Então, basicamente, eu posso fazer o seguinte, eu pego esse vídeo e anuncio para esse tipo de público que a gente já identificou, e depois eu faço o seguinte, olha, para quem assistiu todo o vídeo, ou 95%, 75% do vídeo, eu vou fazer um anúncio mais forte ainda. Eu quero anunciar somente para as pessoas que assistiram o vídeo de forma mais completa. Então, nós vamos fazer um anúncio específico para essas pessoas, de uma promoção, né? Falando que minha agenda está aberta. E as pessoas que não tiveram tanto interesse, que não visualizaram, elas não vão ver. Então, você faz um anúncio de forma eficaz, né? Em um tempo que a gente escolhe também, no dia que a gente quiser, no horário que a gente quiser, e isso vai depender do local que ela está ou não. Basta ela entrar no Instagram, por exemplo, e ver. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ela é uma aula mais um resumo, onde vocês vão identificar basicamente o poder dos anúncios online, o poder da internet que pode agregar muito em sua clínica. Então, um abraço e vamos para o próximo vídeo.